Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, decidir o que não fazer é tão importante como decidir o que fazer. Olha que coisa interessante, vou dizer novamente. Você decidir o que você não deve fazer é mais importante ou tão quão importante como decidir o que deve fazer. E aqui eu me lembro de um momento muito único de Jesus. Jesus está no Getsemane. Deixa eu ler para você até esse texto que está lá em Mateus, no capítulo 20. Deixa eu abrir aqui ele bem direitinho. No capítulo 26, a partir do verso 39, Jesus está no Getsemane, passando por um momento de dificuldade, e chega a vir no coração dele o desejo de desistir da missão. Mas olha a oração de Jesus. E indo um pouco mais para adiante, capítulo 26, verso 39, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele podia desistir naquele momento, mas a sua decisão seria trágica, seria terrível. Então, nós precisamos agir como Jesus Cristo, agirmos nele, na coragem de tomarmos a decisão naquilo que é certo para se fazer. Jesus tinha uma missão e essa missão precisava se cumprir. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 17, ele diz de forma muito clara: eu que entreguei a minha vida, não foi vocês que me mataram, mas eu me entreguei, porque eu tenho poder para trazê-la de volta. Você entende isso? Eu e você, mesmo que as coisas apareçam que sejam difíceis para tomarmos as decisões, nós precisamos tomar a decisão correta. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que precisamos imitá-lo. Então, precisamos tomar a decisão certa, mesmo que isso venha temporariamente causar um dano ou algum tipo de sofrimento, mas nós precisamos tomar a decisão certa. Que eu me lembro de um rapaz que ele se formou de forma errada na faculdade, comprando, pagando, fazendo um bocado de coisas. Ele comprou o diploma. Quando ele se converteu ao seu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi entregar o diploma na faculdade, entrar na faculdade e se formar agora de forma correta. Também um amigo meu, esse amigo mais próximo, tirou a carteira de habilitação, comprou a carteira de habilitação no interior de Pernambuco. Isso, a gente jovem, 18 anos, eu estou com 60, então há 42 anos atrás. E o que foi que ele fez? Quando se converteu, ele foi lá, conversando comigo e disse: estou indo no Detran e vou tirar uma nova carteira de habilitação. Vou entregar a minha e vou pedir para tirar uma nova carteira de habilitação. É muitas vezes a decisão correta, mas que a gente pensa que não é. Então, decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. E aqui eu quero dizer a você, meu querido, nessas dificuldades que a gente tem de decidir o que fazer, olha o que a gente pode fazer tomando Provérbios, no capítulo de número 14, ou 11, verso 14, Provérbios 11, 14, que diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você entendeu isso? Eu e você precisamos ter conselheiros, pessoas que a gente possa conversar. O nosso conselheiro maior é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso auxiliador, mas nós vivemos numa comunidade de pessoas. Você precisa ter pessoas ao qual você busque conselhos, mas filtre todos eles. Você é sábio, filtra os conselhos através de quê? Da palavra de Deus. Aqui eu trago um exemplo para você. Roboão, filho de Salomão. Após Salomão morrer, ele tem uma decisão terrível. Ele conversou com os anciãos, que eram conselheiros de Salomão, e conversou com os jovens, que ele cresceu junto. A palavra de Deus chama os mancebos.
E o que foi que ele fez? Em vez de tomar conselho dos anciãos, que tinha experiência, vivência de vida, vivência até com o seu próprio pai Salomão, ele tomou o conselho dos jovens. E olha o que aconteceu. O reino de Israel foi dividido em duas partes por causa da decisão errada de um homem que seguiu os conselhos dos jovens e não dos anciãos. Eu não quero dizer que os jovens não tenham conselho. Claro, têm mais até expertise do dia, mas não têm experiência. Então você pega conselho dos jovens, conselho dos anciãos, faz um filtro na palavra de Deus, ouve o conselho do Espírito Santo e decide. Aí talvez você me diga, mas pastor, isso é muito complicado, pastor, é muito conselho para uma decisão, mas é a decisão certa para que você colha bons frutos. Olha que coisa interessante, que diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 8. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, que lhe deram, e teve conselhos dos mancebos, que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E esse causou uma grande tragédia para isso. Meu querido, o povo foi dividido. Olha que coisa terrível que aconteceu, exatamente por causa de uma decisão errada. Então, meu irmão, minha irmã, toda a nossa decisão tem que ser pautada no Senhor, na palavra de Deus. Sopros do Espírito Santo ao nosso coração, uma conversa com pessoas que você acredita que pode te aconselhar, você pega tudo isso, filtra e você faz o quê? Ora a Deus. Jesus orava a Deus sempre e ele ia fazer o quê? Pedir conselho, pedir direção, gratidão, conselho, direção, necessidade, mas nós precisamos entrar na presença de Deus, meu irmão. Nada mais correto do que orarmos ao Senhor para que Ele traga ao nosso coração as nossas decisões corretas. Olha, veja o que eu vou dizer a você. A oração é você ser aconselhado no colo de Deus. Olha que coisa linda. É você sentar no colo do Pai e ser aconselhado pelo próprio Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que as setas do inimigo traga para o seu coração escolhas e decisões rápidas, imediatas, mas não assertivas. Seja sábio em decidir, decida pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Decida, meu irmão, debaixo da graça de Deus. Vá para o colo do Pai. Ache um lugarzinho lá e comece a conversar com Ele sobre o que você pensa, sobre o que você ouviu do Espírito Santo, sobre o que você ouviu dos jovens, dos anciãos, mas decida no Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Tudo o que você for fazer, consagre a Ele, e Ele vai fazer prosperar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você decida para agradar a Deus. Amém? Que a sua decisão seja para agradar a Deus. Deus te abençoe. Se inscreve em nosso canal, dá um like, envia para teus amigos e amigas. Nós estamos precisando espalhar a palavra de Deus por toda a terra. Eu e você junto, a gente pode alcançar as nações. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você acessasse o link de descrição que está aqui embaixo, porque aí tem mais conteúdo para você desse estudo.